A paz do Senhor, queridos professores. Desde já quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando esse momento único, né? De estar revendo aqui e passando para vocês as instruções da nossa revista, que é Salmos, e desta oportunidade nós vamos estar mencionando o capítulo 4 desta revista. Quero me apresentar, o meu nome é Valmir, mais conhecido como tio Valmir pelas crianças lá do Tempo Central, da Assembleia de Deus ali da 14. E a minha turminha lá é da etária de 4 a 6 anos, né, do jardim de infância. Povinho abençoado, que me deixa muita saudade. Então, desde já eu quero passar aqui para vocês o nosso tema. Né? O nosso tema é Um Coração Bondoso, é um tema muito bom para repassar para as crianças, né? Para elas já terem uma noção do que é ser uma pessoa boa, do que é ajudar outras pessoas, ter compaixão por outras pessoas, né? Se colocar no lugar das outras pessoas. Né? Então nós temos já esse tema, o tema é Um Coração Bondoso. E a nossa revista, ela cita aqui Encontrando o Tesouro. Né? E a nossa revista, ela vai estar no Salmo 82, guardando no coração, e diz o seguinte: socorro os humildes e os pobres. Essa leitura bíblica ela vai estar lá em Salmos, capítulo 82, versículo 4. E o objetivo da nossa revista é ressaltar que Deus ele se alegra quando nós ajudamos os necessitados. Então, por aí você vê que nós temos ótimas informações para passar para as nossas crianças sobre o que é ter cuidado com o próximo. O próprio Jesus falou, né, que o seu segundo mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. E então assim a gente vai passando para as crianças, né, de um modo bem explicativo, já que a nossa revista ela já vem com informações relacionadas a uma linguagem simples, uma linguagem que a gente pode passar para as crianças na linguagem delas. Né? E começando o nosso estudo, né? Na formação do nosso estudo, já que nós já demos aqui o tema, já demos aqui o nosso guardando no coração e o objetivo. Então, em seguida, aí a gente já vai passando para outras informações relacionadas à aula. Né? Ressaltando que é bom o professor antes se preparar, né? Fazer uma oração antes da aula. Então, isso é muito importante. Que até que se ajoelhe, né? Se prostre de joelho com as crianças. Isso é muito importante, isso é muito maravilhoso. Eu tenho feito isso na minha classe e tem dado assim um ótimo resultado, porque a gente vê aquelas crianças ali, né, juntas, orando, se ajoelhando aos pés do Senhor. Né? Eu quero ressaltar aqui uma informação que achei muito interessante aqui na nossa revista, né, que a nossa aula ela tem que ser uma aula interativa, participativa, dinâmica e principalmente construtiva, que aquela criança ela saia daquele ambiente sabendo daquilo que aprendeu, sabendo das noções bíblicas que nós, professores, temos que passar, temos que informar, temos que alinhar com as crianças uma comunicação simples, uma comunicação que elas venham a entender e que isso ela leve para casa e diga, olha, papai, aprendi isso, olha, papai, aprendi aquilo, e isso eu tenho percebido porque os próprios pais chegam comigo e me informam, olha, o meu filho, a minha filha me falou isso, que você ensinou isso. Então, isso é surpreendente, muito surpreendente, queridos professores, né? Ter esse retorno das crianças em termos de conhecimento daquilo que a gente realmente tem passado para elas. Né? Então, quando você for montar a sua aula, eu fiz até um resumozinho aqui, né? Quando você for montar a sua aula, você começa, né, pelo objetivo, depois vem a introdução. O que é a introdução? A introdução
é quando você vai começar a dar a formatação da sua aula. Isso aqui, você já pelo nosso tema, você pode até começar com uma pergunta. Por exemplo, você já ajudou alguém hoje? Você já ajudou alguém? Você já ajudou alguém na sua rua, no seu condomínio? Então, é uma pergunta que a criança, a partir daí, ela já vai começar a interagir com você na sua aula, né? Depois você passa para uma apresentação. O que é a apresentação? É falar aonde nós encontramos o nosso versículo, né? A nossa revista, ela informa o versículo, como eu já falei aqui, que guardando no coração é justamente o versículo, né? E o nosso versículo é esse: socorro os humildes e os pobres. Está em Salmo 28:4. Aí a gente tem que dizer para a criança, onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos na Bíblia. Temos que informar para as crianças que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Isso é muito importante para o conhecimento já da criança, né? E posteriormente a gente vai passar para a explicação. O que é a explicação? É a história que o nosso manual aqui ele passa para a gente e nos instrui para a gente passar para as crianças. E essa história, ela também vai estar no livro do aluno, para que ele possa também acompanhar e interagir, já utilizando também a sua revista. Olha só, uma revista ilustrativa, uma revista que apresenta, né, toda a história a ser apresentada para a criança acompanhar e, posteriormente, a parte da atividade. Essa parte da atividade, a criança ela vai, através do conhecimento, daquilo que ela aprendeu, ela vai fazer aqui. E nós temos resultados surpreendentes a respeito disso. Então, no momento que você for contar a história, é interessante que você apresente seus visuais. Então, queridos professores, eu resolvi fazer assim, através dessa pasta, os visuais, né, indicada pela nossa revista. Inclusive, esse Vou Ajudar é um dos hinos que está na nossa revista, né? Ele apresenta 2 louvores: Vou Ajudar, né, da tia Raquel Almeida, e Bom Samaritano, da tia Raquel Almeida também. Então, eu coloquei aqui já esse tema deste hino para começar a nossa história. Então, abrindo aqui, qual é o primeiro visual? São brinquedos. Então, aqui, professores, nós temos que estimular as nossas crianças a compartilhar seus brinquedos, saber compartilhar, ou então fazer doações daqueles brinquedos que elas não utilizam mais. Então, isso é muito importante, né, para já ir instruindo a criança a decisão de compartilhamento, né? Nós vimos agora aqui no segundo visual uma cesta básica, né? Então, explicar para a criança a necessidade de nós doarmos cestas básicas para pessoas, famílias com necessidades. Inclusive, lá no Tempo Central, na nossa igreja, todo primeiro domingo de cada mês, nós temos a Santa Ceia e é arrecadado cestas básicas. Então, aí já é um exercício que os pais fazem de levar, inclusive as próprias crianças já levam 1 quilo de alimento todo primeiro domingo para justamente, né, passar para as pessoas necessitadas. Então, por aí elas já estão sendo estimuladas a fazer essa doação, que é algo assim extremamente importante para o crescimento dela, de pessoa, né? Me ajude. Quantas e quantas vezes já nos vimos por aí, pelas ruas, pessoas, né, com esse cartaz nos semáforos, nas calçadas, né? E as crianças, elas acompanham isso. Então, com certeza, as crianças já viram isso. Mas também temos que estimular as nossas crianças também a ajudar aquelas pessoas também do semáforo. Eu já vi cada vídeo no YouTube interessante de crianças no carro, quando vê uma outra criança, né, dá o seu brinquedo no semáforo, ou então dá o seu biscoito ou um lanche. Isso é muito importante também para as crianças. Então, aqui, né, nesse visual, né, tem uma placazinha escrito Me Ajude, né? Ou seja,
de uma pessoa que esteja necessitada e está aí com esse cartaz ali fazendo o seu próprio visual, solicitando uma ajuda. Essa casa, queridos, ela faz menção para uma casa de um vizinho, que de repente a gente não sabe a situação do nosso lado acontecendo e a gente não tem esse conhecimento, né, de procurar saber se o vizinho está precisando de alguma coisa, ou então passar para a criança se tem algum coleguinha dele que está numa situação de necessidade, de precisar ter alguma coisa, e essa criança poder passar para os pais a situação daquele coleguinha e da família dele que está se passando naquele momento. Né? Olha só esse outro visual aqui. O visual de um lanche. Estimular a criança na escola, quando o coleguinha não tiver lanche, compartilhar também seu lanche. Então, a criança ela vai ter essas noções de partilha, né, de saber que o coleguinha está precisando de alguma coisa, então compartilhar até mesmo o lanche, isso é muito, muito legal, muito interessante. Essa parte aqui, eu quero explicar por aqui. Ó. A nossa revista diz a respeito desse visual, diz assim: nós aprendemos na Bíblia que todas as autoridades que existem na Terra são criadas por Deus para ajudar, através do seu trabalho, todas as pessoas, sejam ricas ou pobres. Então aqui é aquele martelinho que o juiz usa para determinar uma ação por ele determinada. E aqui uma imagem de Jesus. Essa imagem aqui, ela vem dizer aqui assim, ó. Ela vem dizer aqui, vocês sabiam que quando nós ajudamos os necessitados, nós estamos fazendo o bem para Jesus. E ele cita um versículo aqui muito interessante, que está em Mateus 25:40, que diz assim: todas as vezes que fizerem ao bem a um dos meus pequeninos, estarão fazendo a mim também. E todas as vezes que vocês não fizerem o bem a eles, deixam de fazer a mim também. Então, né, Jesus, ele próprio, ele já nos estimula a fazer o bem. Ou seja, fazendo o bem também agrada a ele e agrada ao Pai do céu. E no último visual, a gente tem aqui uma imagem do bom samaritano, onde Jesus, através de uma parábola, ele informa que o bom samaritano ele ajuda uma pessoa que está ali, que foi assaltada, que foi espancada, e passou o sacerdote, passou o levita, e não ajudaram, sendo ele judeu. E um estranho veio e o ajudou. Isto também, professores, é bom também explicar para a criança a necessidade de ajudar uma pessoa, mesmo sendo ela estranha, mesmo sendo desconhecida. Né? Isso também vai ajudar muito no crescimento, não só pessoal, como também espiritual da criança. Né? Então, que o fruto do Espírito Santo ele venha, né, sobre essa criança, sobre todas as virtudes que contém o fruto do Espírito. Que essa criança ela venha receber essas informações importantes, né, de amor, de compaixão, de ter a necessidade de ajudar o próximo, para que, quando ela crescer, logicamente, a gente tem aquele versículo, né, que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Então, é por este lado que nós temos que estimular nossas crianças a fazer o bem, a praticar o bem. E quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Desde já, queridos professores, de alguma forma, eu espero ter ajudado, né, com esses visuais, com a forma de que deve ser montada a sua aula, né? E vamos para frente que tudo vai dar certo em nome de Jesus na sua vida, né, na vida dos seus alunos. Tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe, que os guarde em nome de Jesus. Amém.